O que é um favor de uma dama? O favor de uma dama geralmente é um objeto que a dama dá a um cavalheiro para indicar que ela está do lado dele, ou que ela pensa nele, que ela torce por ele. E isso pode ser uma peça de roupa, um lenço, uma coroa de flores, uma joia, qualquer coisa que mostre um valor material ou simbólico para aquela dama ou para aquele cavaleiro. Geralmente, quando a dama dá o favor para um cavaleiro quando ele está indo para uma guerra, é como se ela pedisse para ele retornar em segurança para devolver esse favor a ela. E o cavaleiro carrega aquele favor no meio da guerra para dar coragem a ele e fazer ele lembrar do porquê ele está lutando ou porquê ele tem que voltar. Podemos ver isso claramente em House of the Dragon, quando a Alicent dá um lenço para o Criston Cole quando ele está indo para a guerra. Em Game of Thrones eu não lembro muito de ver isso, mas uma coisa que pode chegar perto de um favor de uma dama é quando a Sansa dá uma capa Stark ao Jon Snow quando eles vão encontrar com o Ramsay, mostrando que um favor não precisa ser necessariamente romântico. Assim como acontece quando uma dama dá o seu favor para um cavaleiro que está apenas indo para um torneio. Com isso, ela pode dizer que ela está interessada nele ou que está torcendo por ele, que acredita que ele vai vencer. E o cavaleiro vai fazer isso basicamente em nome da dama. Nós vemos isso representado em House of the Dragon, quando o Daemon pede o favor da Alicent e quando a Rhaenys entrega o favor dela para seu primo. E nesse caso, se o cavaleiro vencer, ele pode recompensar a dama a nomeando como a rainha do amor e da beleza, como nos livros o Boniface Haste fez quando ganhou com o favor da então princesa Rhaella Targaryen, e a nomeou rainha do amor e da beleza. Eu sei que isso pode parecer besteira, mas num mundo onde as pessoas morrem muito facilmente ou são casadas forçadamente por causa de política, esse é um momento simples que você percebe que alguém se importa com você, ou que alguém vai lutar por você. Eu sinceramente acho bem fofo. Quem vai ganhar o favor da Alayne, que é a Sansa disfarçada, no torneio do Vale de Arryn? Para quem não sabe, vai acontecer um torneio no Vale de Arryn para decidir 8 membros da Irmandade dos Cavaleiros Alados, que é uma guarda que vai proteger o Lorde do Vale. E aí, depois de uma dança, o Harold Hardin, que é basicamente o noivo da Alayne barra Sansa, pede o favor dela nesse torneio. E ela nega, a mando do Mindinho, que disse que se ela prometesse o favor dela para o Harold, ela ia parecer muito desesperada. Só que aí ela vai ter que procurar outra pessoa para dar o seu favor. E existem teorias de quem pode ser. Algumas pessoas sugerem o Lincoln Bray, já que ele é um ótimo espadachim, tem uma espada de aço valeriano e tal. Só que o problema é que todo mundo sabe que ele não é interessado em mulheres. E um dos objetivos da Sansa oferecer o favor dela para outra pessoa é deixar o Harold com ciúmes. Então o Lincoln Bray não seria útil nessa questão. Só que no capítulo vazado, ela percebe que o Lincoln Bray pode não ser tão fiel ao ouro do Mindinho assim. Então ela pode acabar trazendo ele para o seu lado. Outras pessoas acreditam que ela vai escolher um dos Wanywood. Afinal, ao contrário do Harold, eles a trataram muito bem e parecem ser ótimos cavaleiros. Só que o Harold foi criado com eles. Ele sabe, por exemplo, que o Alice é tímido e tem gagueira, então ele não ficaria com ciúmes. Pelo contrário, ele perceberia que sua noiva está tentando afrontá-lo e aí tudo isso iria por água abaixo. Já outras pessoas acreditam que o Sr. Byron vai ser a escolha dela, já que ele é jovem e elegante. E embora ela não se deixe enganar por ele, ele seria uma ótima peça para deixar o Harold com ciúme. Mas eu penso que ele é uma escolha tão óbvia que eu não acho que ela vai escolher ele. Outra possibilidade é o Lothar Brune. Ele não é bonito, mas ele também não é feio, o que eu me identifico. A Sansa o considera honesto e acredita que ele está apaixonado pela sua amiga, Mia Stone. Talvez com uma pequena jogada ela consiga trazer ele mais para o seu lado do que para o lado do Mindinho. Afinal, para algumas pessoas, ouro não é tudo. Talvez ele queira honra ou outra coisa. Outra possibilidade é Targon, o meio selvagem. Esse cara apareceu do nada, a Lane dança com ele e depois diz que ele é cortês, mas eu acho muito estranho ele simplesmente ser jogado na história assim. Ele pode vir a ser importante, principalmente porque as pessoas não estão esperando alguma coisa dele. E falando em pessoas que ninguém espera nada, nós temos os Sunderland. Essa casa governa as três irmãs. E a gente acaba vendo no capítulo dos Davos que o Lorde dessa casa está reclamando muito do preço dos corcéis que ele está comprando para os seus 7 filhos, que estão treinando fortemente para serem cavaleiros. E 3 deles foram para o Vale de Arryn disputar o torneio. Inclusive, a Sansa fala que o mais novo é bonito. Seria ótimo para deixar o Harold com ciúme ou um pouco irritado. Seria bom politicamente porque o domínio do Vale sobre as três irmãs é meio tênue. Seria também narrativamente interessante, já que o próprio Ned passou pelas três irmãs na rebelião do Robert.
E o arco da Sansa em si é uma substituição narrativa do arco do Ned. Eu particularmente fico entre a possibilidade do Targon e do Sunderland. Mas e vocês, qual preferem? Será que os lobos podem abandonar os seus donos? Então, poder eles podem, mas é muito improvável que isso aconteça. Quando a gente vê a questão dos troca-peles, alguns animais não podem ser convencidos a obedecer, e sim forçados à submissão, como os gatos, e tem aqueles que lutam de volta, como os ursos. Só que esse não é o caso dos lobos. Para um troca-pele se tornar um warg, ou seja, conseguir entrar em um lobo, eles têm que ter uma conexão com o lobo. É por isso que as crianças Stark não são simples troca-peles, eles são wargs, porque eles têm uma conexão muito profunda com seus lobos. E os lobos são muito fiéis. A gente vê isso no caso de Varamir Seis Peles. Quando ele perde o controle de seus animais, o urso ataca ele, o gato das sombras foge, mas os lobos continuam lá. Eles não o abandonam porque Varamir tem uma conexão com eles. Só que eles podem sim abandonar os seus donos, como a Nymeria fez com a Arya, depois que a Arya ficou jogando pedras nela para ela fugir e se salvar. Embora que, nesse caso, a Arya ainda consiga entrar na Nymeria com um continente de distância. Então, provavelmente, é muito difícil de quebrar essa conexão entre um lobo e seu dono. Talvez até impossível, porque nem a morte parece quebrar essa conexão. A gente vê nos livros quando o Jon e quando o Robb estão morrendo, eles pensam e sentem o lobo. E a Sansa, mesmo depois de muito tempo da Lady ter morrido, ela ainda sente a Lady. E o buraco que ela deixou por ter morrido antes da Sansa. Então, me parece que, depois da conexão ser feita, eles podem se abandonar um ao outro fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente é quase impossível. Apesar que, agora eu me lembro que o mestre de Varamir tinha um lobo chamado Pele Cinza, em quem ele planejava viver sua segunda vida quando ele morresse fisicamente. Só que Varamir conseguiu roubar esse lobo. E o mestre de Varamir teve sua morte verdadeira. Então é possível um lobo abandonar o seu dono se tiver outro dono com quem ele tenha uma conexão. Embora aqui Pele Cinza acabou falecendo pouco tempo depois disso. E mesmo ele sendo velho, a conexão quebrada com seu antigo dono pode ter influenciado também. Mas é claro que isso é só a minha visão. O que vocês acham? Como aconteceu as mortes de Rickard e Brandon Stark? Bem, Brandon estava noivo de Catelyn Tully, e eles iriam se casar em Correrio, se eu não me engano. Só que Brandon já estava em Correrio e Rickard estava vindo do norte, então ele partiu para encontrar o seu pai no meio do caminho. Só que em determinado momento chegou a notícia de que Lyanna tinha sido sequestrada pelo Rhaegar, e nós não sabemos como nem por que essa notícia chegou. Mas o Brandon, que já estava com raiva do Rhaegar desde que ele nomeou a Lyanna como Rainha do Amor e da Beleza, porque ele tinha interpretado essa ação como uma afronta à honra da Lyanna, que já estava comprometida com Robert, imediatamente pegou seus companheiros e foi até Porto Real. E aí, quando ele chegou lá, ele ficou gritando pro Rhaegar sair e morrer. Só que o Rhaegar já não estava mais lá. Quem estava era o rei Aerys, que mandou prender Brandon e seus companheiros, acusando eles de conspirar para assassinar o Rhaegar, que era o príncipe herdeiro. E aí o rei Aerys mandou chamar os pais de Brandon e seus companheiros para responder essas acusações, o que faz total sentido. O real problema é que quando chegou lá, o Rickard exigiu um julgamento por combate para ele defender o seu filho, e o rei Aerys concordou com isso. Então o Rickard, obviamente, vestiu a sua armadura de aço e foi se preparar para lutar. Só que, ao invés de escolher uma pessoa para lutar contra o Rickard, o rei Aerys falou que o fogo era o campeão da casa Targaryen. E ao invés disso ser um julgamento, isso se torna uma execução. Porque Rickard foi suspenso em vigas em cima de uma fogueira e deixado para ser cozido vivo lentamente dentro de sua armadura, enquanto uma corda foi enrolada no pescoço do Brandon, presa num dispositivo que apertaria a corda toda vez que fosse puxado. E aí eu já vi várias pessoas dizendo que era só o Brandon não ter puxado a corda. Mas aí a gente esquece do sadismo do rei Aerys. Ele forçou Brandon a assistir enquanto seu pai era queimado vivo. Só que ele mandou deixar as pernas do Brandon livre e colocar uma espada além do seu alcance. Então, no desespero de chegar até a espada para salvar o pai, ele se estrangulou. E depois disso, o rei Aerys mandou deletar os companheiros dos Brandon e seus pais também. Dentre esses estava o herdeiro de Jon Arryn, a quem o rei Aerys mandou uma carta exigindo a cabeça do Ned e do Robert. Então, assim, gente, quando as pessoas disserem que a rebelião do Robert foi baseada numa mentira, não acreditem. Mesmo que a Lyanna não tivesse sido sequestrada, o Aerys era sádico e cruel.
e ele só estava esperando uma oportunidade para deletar as pessoas, e os nobres não estavam mais satisfeitos com ele. Uma rebelião iria acontecer de uma forma ou de outra. Será que nesse mundo fictício existiu alguma prostituta que teve uma vida confortável? Meu pequeno gafanhoto, existiram várias. Podemos começar por Saera Targaryen. Ela foi para Lys e começou a se prostituir com vestido de noviça, porque isso apimentava a imaginação dos homens. E depois que ela ficou muito, muito rica, ela viajou para Volantis e se tornou proprietária de uma casa de prazeres, criando meio que um pequeno reino para ela, como ela mesma dizia. Também temos as mulheres da família Otteres, que herdaram o codinome de Pérola Negra de Braavos. É um título passado de mãe para filha dos descendentes de Belager Otters, que foi amante de Aegon IV. Elas são extremamente lindas, ricas, poderosas e requisitadas. Nós só conhecemos três: Belenora, Belonara e Belegere. Também existiu a Johanna Swan, que foi uma nobre da casa Swan que foi sequestrada, e como seu tio não pagou o resgate, ela foi vendida para uma casa de travesseiros em Lys, e se tornou uma cortesã conhecida pelo codinome de Cisne Negro. A questão é que ela se tornou tão poderosa que ela era governante de Lys em tudo, exceto no nome. Também existiu Serra, uma prostituta de Lys que foi encontrada pelo Ilírio, e ele começou a gostar tanto dela que levou ela para a casa dele para ser um de seus aquecedores de cama. Só que depois de um tempo ele se apaixonou por ela, e ele começou a se importar tanto com ela que se casou com ela, que ela teve uma vida tranquila e confortável, pelo menos até morrer numa epidemia que teve de peste cinzenta. Também temos Chataia e Alaiaia. Elas são de uma cultura onde o sexo é reverenciado, e a prostituição não é uma coisa para se ter vergonha, e sim uma forma de honrar os deuses com o seu corpo e seus desejos. Então Chataia trabalhou muito para construir um bordel de luxo em Porto Real, o qual é frequentemente visitado pela nobreza. Ela e sua filha Alaiaia vivem lá confortavelmente. O único problema que atrapalhou a vida delas foi porque Chataia ajudou o Tyrion quando ele estava se encontrando com a Shae, e acabou que a Alaiaia foi chicoteada porque a Cersei disse pro Tywin que ela era a amante do Tyrion e que foi por causa dela que o Tyrion ameaçou Tommen. Tirando esse pequeno problema que aconteceu, a vida delas é maravilhosa do jeito que elas querem. E essas foram algumas prostitutas que se deram bem na vida. E aí, gostaram? Nos livros, a Cersei destruiu o septo de Baelor, assim como na série? Não, pelo menos ainda não. Cersei destruiu a Torre da Mão nos livros. Lembra daquele lugar que o Ned e suas filhas ficaram na primeira temporada e nas outras temporadas o Tyrion ficou? Então, aquela ali é a Torre da Mão. Depois do julgamento do Tyrion, o Varys é ameaçado pelo Jaime e o ajuda a soltar o Tyrion. Só que aí, depois deles terem uma briga feia, o Tyrion acaba indo matar o Tywin, que estava na Torre da Mão com a Shae. E depois, quando encontram o Tywin morto, as pessoas não sabiam como alguém teria chegado até a Torre da Mão. Só que eles encontram uma passagem secreta que leva até lá. Só que a passagem é muito pequena. Para passar por ela, um homem comum, por assim dizer, só poderia ir rastejando. Mas um anão provavelmente não teria tanta dificuldade. E aí, mesmo depois do Jaime e seus homens procurarem por todos os cantos da Torre da Mão, a Cersei ainda acredita que o Tyrion está lá escondido. Então, depois da festa do casamento do Tommen com a Margaery, a Cersei leva os convidados para o lado de fora, onde a Torre da Mão vai ser queimada, com 50 potes de fogo vivo, toras e barris de piche, rezando para que o Tyrion esteja lá e seja deletado no processo. Spoiler, ele não está lá, mas a Cersei fica meio que encantada com o fogo vivo queimando a Torre da Mão. E isso pode acabar sendo um prenúncio do que ela pretende fazer no futuro. Mas até agora só ficou nisso mesmo, o que não é pouca coisa. Cersei Lannister poderia usurpar o Trono de Ferro? É possível, mas é muito improvável. Nós temos que lembrar que Cersei só está numa posição tão alta porque o rei tem 8 anos e não poderia governar sozinho. E ela, como mãe dele, se tornou a rainha regente. Mas ela não tem nobres poderosos como aliados que a ajudem a manter o Trono de Ferro sem o Tommen, que é o herdeiro do Robert, como rei. Ela também não tem o apoio do povo comum, principalmente depois de ter prendido a Margaery, que era amada por eles, e ter feito a caminhada da vergonha. E o exército Lannister não pode ajudar ela nesse momento.
Eu acho que ao todo, depois da Guerra dos Cinco Reis, só sobrou de 15 a 17 mil soldados, e eles estão muito espalhados. Alguns estão nas terras fluviais com Jaime, outros estão defendendo as terras ocidentais, outros foram dispensados e voltaram para suas famílias depois da Guerra dos Cinco Reis, e os menores números estão entre Porto Real e Pedra do Dragão, o que deixa o rei e ela própria muito vulnerável e dependente do exército Tyrell, que eu tenho certeza que não vão ajudar ela a usurpar o trono. E ela nem pode pedir empréstimos ao Banco de Ferro para criar um novo exército e se manter no poder, porque ela mesma fez cessar os pagamentos ao Banco de Ferro. O que fez o banco começar a cobrar todas as dívidas pendentes nos Sete Reinos e recusar fazer novos empréstimos, além de começar a dar apoio ao Stannis, com a condição dele honrar a dívida do trono com o banco. Ainda tem a questão da fé militante, liderada pelo Alto Pardal, que não está do lado dela, e do Aegon, que está começando a conquistar as Terras da Tempestade. E eu nem vou entrar no mérito dos planos do Mindinho com relação a Cersei ou nos planos do Doran com relação aos Lannister e Porto Real. Mesmo com tudo isso, a Cersei pode tentar um golpe político, destruir os septos de Baelor e se autoproclamar rainha dos Sete Reinos, mas ela não tem como manter essa posição. Pelo menos é o que dá a entender até agora. Mas o que vocês acham?